Bem, amados e queridos irmãos que têm nos acompanhado aqui no canal da Igreja de Camaçari, ontem iniciamos mais uma nova série do Alimento Diário, que tem por título Cristo, o centro da obra de Deus. Hoje, terça-feira, nós vamos continuar a leitura do nosso Alimento Diário. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e todos os dias você pode nos acompanhar aqui com a leitura do nosso Alimento Diário. O título de hoje, da nossa leitura de hoje, é um resumo das epístolas aos Efésios. Mas nós vamos ler no Salmos 46, versículos 4 e 5, que é o versículo para ler com oração. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o até manhã. Ó Senhor Jesus! Então, como eu falei, o título de hoje, um resumo da Epístola aos Efésios. Pegue seu alimento diário agora, vamos ler juntos. Senhor Jesus, antes de entrar na Epístola aos Colossenses, faremos um resumo da Epístola aos Efésios. No capítulo 1 de Efésios, vemos que as bênçãos de Deus são o fluir do rio da graça. Ó Senhor, é o fluir do rio da graça para nós, as bênçãos de Deus. Deus quer que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. E por isso, Ele faz esse rio fluir até nós. O fluir desse rio faz com que Cristo encabece a igreja e por meio da igreja encabece todas as coisas. Vê, irmão, vê como é a linha. Por meio do fluir do rio, Cristo primeiro encabeça a igreja e por meio da igreja todas as coisas é encabeçada a Cristo. Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 22 e o 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Hoje foi-nos dada a responsabilidade de cooperar com Cristo no encabeçamento de todas as coisas. Esse é o resumo do capítulo 1 de Efésios. Agora o capítulo 2. Capítulo 2 nós podemos enxergar como o Senhor, por sua graça, nos salvou da condição de morte. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Onde estávamos? Mortos. Mas agora, por sua graça, o Senhor nos salvou da nossa condição de morte. Para quê? Para produzir a partir de nós, a velha criação, uma obra-prima, a nova criação. Essa nova criação é o poema de Deus, é a obra-prima de Deus. Você lê, eu vou ler o versículo 10 do capítulo 2. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos essa obra-prima de Deus. Por meio da cruz de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo e fez a paz entre todos os povos, derrubando a parede de inimizade que existia entre os homens. Existia uma parede de separação, isso mostra no versículo 13 e 16, uma parede de inimizade. Na cruz, Cristo derrubou essa parede. Não somos mais peregrino nem estrangeiro, mas membro da família de Deus. Agora somos membros dessa família. Isso mostra no versículo 17 a 19 de Efésios capítulo 2. Hoje estamos sendo edificados para ser a habitação de Deus no Espírito, para que Deus tenha seu descanso. Hoje nós estamos sendo edificados, Eu vou ler o versículo que está em Efésios 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificado
para a habitação de Deus no Espírito. Esse é o lugar de descanso de Deus, o nosso Espírito. Amém. Esse é o resumo do capítulo 2 de Efésios. Agora chegamos ao capítulo 3, que nos revela a maneira de Deus trabalhar. Como é que Deus trabalha? Em cada época, Deus tem um despenseiro, alguém que Ele escolheu e usa para transmitir sua palavra. Cada época, amado, Deus tem um dispenseiro. O dispenseiro ou dispensador é o que cuida da dispensa, o lugar onde as provisões da casa são guardadas. A função do dispenseiro é distribuir o alimento aos membros da família. Na época da igreja em Éfeso, Paulo era esse dispenseiro. Quando escreveu a carta aos Efésios, nessa época ali, a igreja, ele era o dispenseiro. Capítulo 3, versículo 3. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele era ele quem anunciava a palavra profética. A palavra profética era transmitida por meio de Paulo. Ó Senhor Jesus! No entanto, o desejo de Paulo era que todos os membros do corpo de Cristo fossem canais para dispensar as riquezas do rio da graça. Por meio do fluir desse rio, conseguimos conhecer o amor de Cristo e compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo. E isso nos enche de toda a plenitude de Deus. Amém. Queria ler Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o resumo do capítulo 3 de Efésios. Agora chegamos ao capítulo 4. No capítulo 4 aprendemos que Deus concedeu dons a cada membro do corpo, a fim de que todos funcionem para o único ministério que é a edificação do corpo de Cristo. Aqui eu vou ler capítulo 4 de Efésios, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Funcionando, ó Senhor Jesus, como canais da graça de Deus, crescendo em vida, e somos edificados. Amém. Esse rio da graça também nos traz a verdade, enchendo-nos da realidade de Deus. Antes falávamos uma coisa e fazíamos outra, mas agora recebemos os elementos de Deus por meio desse rio. Somos preenchidos com a verdade, que é o próprio Deus. Então o que falamos é o que somos e vivemos, pois andamos na verdade. Amém. Então esse é o resumo do capítulo 4 de Efésios. Agora chegamos ao capítulo 5. O capítulo 5 nos mostra que o próprio Deus, que é amor e luz, faz com que amemos uns aos outros e vivemos uma vida cheia de amor e de luz. Não temos mais um viver egoísta, pelo contrário, nós nos doamos uns aos outros, andando em amor. Queria ler o capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Andai em amor. Amém. E também não andamos mais em pecados, mas discernimos as obras das trevas, pois andamos na luz. Capítulo 5, versículo 8. Pois outrora eras trevas, agora porém sois luz no Senhor. Andai como filho
da luz. Se em algum momento fomos vencidos pelo pecado, devemos lidar com isso imediatamente. Precisamos arrepender-nos e confessar nossos pecados para que o sangue de Jesus nos purifica. Amém. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é o resumo do capítulo 5 de Efésios. Agora chegamos ao capítulo 6. Aleluia! No capítulo 6, Paulo apresenta a melhor maneira de travar a batalha espiritual. Estar revestidos da armadura de Deus. Ó Senhor Jesus! Capítulo 6, versículo 11. Queria ler com os irmãos. O 11 e o 12. Revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é terrena, nossa luta está nas regiões celestiais, porque por isso aqui nós temos as armaduras de Deus. Estamos no meio de uma guerra entre o reino de Deus e o império das trevas. Temos saído às ruas para pregar o evangelho, a fim de conquistar território para o Senhor. Só que o inimigo não entregará esse território facilmente. Ele tentará nos perseguir, espalhando muitas maneiras, muitas mentiras contra nós e enviando toda espécie de tribulações e sofrimento. Mas o Senhor nos diz que fiquemos firmes. Devemos ficar firmes, permanecer inabalável. Amém. Nossa luta não é contra carne e sangue. Por trás daquele que nos causa sofrimento estão os principados e potestades. A base deles está nos ares, conforme Efésios capítulo 1, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Entretanto, Deus não nos mandou lutar contra esses seres nos ares, mas sim tomar toda a armadura de Deus e permanecer firme e inabalável. Versículo 13. Ó Senhor Jesus, capítulo 6, versículo 13 diz que nós precisamos, portanto, tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Amém. Quando os ataques chegarem, lembrem-se de que nosso refúgio é o Senhor, socorro bem presente nas tribulações. Basta-nos ficar firmes na posição em que estamos e deixar o Senhor trabalhar por nós. Além disso, devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando saímos nas ruas fazendo comportagem, deixando com as pessoas a palavra do Evangelho do Reino, a qual derrota o inimigo e as liberta da escravidão para conduzi-la ao reino de Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Amados, que leitura maravilhosa. Esse é um resumo de Efésios para nós. Louvado seja o Senhor. Faça sua inscrição em nosso canal, ative o sininho, todo dia participe conosco dessa leitura saudável de nosso alimento diário. Jesus é o Senhor, amém.